Fala galera, quem fala é Karan, aqui do canal Dev Investidor, e hoje eu estou com essa galera aqui sinistra, e a gente vai falar um pouquinho como foi o segundo dia do ETH Rio aqui no Rio de Janeiro. Então vamos começar aqui apresentando as pessoas, né? Começando pela essa pessoa que está aqui do meu lado esquerdo. Quase não conheço ele, quase não gosto dele. Ele que mora comigo, é um grande irmão, um grande amigo. E aí galera, bom, meu nome é Franco, eu sou desenvolvedor há 3 anos e pouquinho. Sou bem novo, comecei na área logo depois que eu saí do ensino médio. Entrei na faculdade, consegui um emprego e uau, minha vida deslanchou dentro da carreira da tecnologia. Graças a Deus, um tanto de prosperidade, um tanto de abundância. Foi levado para dentro da minha casa, da minha família, para os meus amigos. E hoje eu vivencio tudo que essa abundância traz. Então hoje eu viajo para ir a eventos e conhecer tecnologias novas. Hoje eu tenho a oportunidade de estar trocando com pessoas de um conhecimento de outro mundo mesmo, pessoas únicas que carregam informações para o futuro da humanidade. É isso que a Web3 tem a trazer. Novidades para o futuro da humanidade. Então fica ligado aí para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando. Eu pedi só para ele se apresentar e ele já deu uma aula aqui pra gente. Futuro da humanidade. Vamos aqui pro nosso amigo aqui, tá presente. Não precisa falar tão bonito quanto o Fran falou, tá? Meu nome é João, iniciei minha carreira de tecnologia esse ano na Blockful e tô aqui no Ethereum Samba, vamos hackear e vai ser um prazer falar sobre as tecnologias aqui. Muito bom. Top. Aqui é o Maicon, eu sou developer na Blockful e é isso aí, bora destruir esse hackathon, né? Bora. Você não tão perto, tá? Vai falar um pouquinho mais longe. Beleza? Meu nome é Ellison, eu sou desenvolvedor Web3 e auditor da Runtime Verification. A gente é blockchain agnóstico. O código que você tiver aí, a gente audita e acha problema. Meu Deus, que perigo! Que responsabilidade. Franquinho, desbloqueia aqui pra gente, só pra gente seguir o nosso roteiro. Quero saber pra vocês, de maneira geral, como que foi o evento ETH Rio. Hoje a gente está num evento, né, que é o ETH São Paulo, que também está no Rio de Janeiro, né? É isso? Ethereum Samba. Né? E eu, particularmente, eu achei a organização do Ethereum Samba muito melhor do que a do Ethereum Rio, né? A gente viu alguns problemas que a gente até pode trocar dar uma pincelada, né? Mas, particularmente, essa organização de hoje, nossa, matou a pau. Achei muito bem organizado, muito bem estruturado, muito bem servido. Ali tá cheio de comida pra gente comer. Agora a gente tá indo lá para uma mansão pra gente dar continuidade no hackathon, né? Ou melhor, dar início no hackathon. Então vamos falar para vocês, de maneira geral, como é que foi o ETH Rio? O que vocês acharam da organização? O que vocês acharam do conteúdo? O que vocês acharam do networking? Ethereum Samba? Não, o Ethereum Rio. Ethereum Rio, teve vários talks e alguns muito interessantes, trouxeram bons convidados. No geral, teve alguns problemas de organização, mas na minha visão foi um evento que pôde agregar bastante no sentido técnico e no sentido geral das tecnologias de Web3. Michael, como é que foi aí? Pode falar de maneira bem sucinta, como é que foi o evento para ti? Claro, eu acho que no evento existiam muitas pessoas muito interessantes para se comunicar, fazer um networking, pegar muitos conhecimentos aleatórios. Aleatórios? Conhecimentos aleatórios relacionados ao Web3, né? Vários tipos de conhecimentos, assim, e às vezes abre-se um leque de oportunidades novas, né? De aprendizado. E é isso, também concordo com o João, ocorreram alguns problemas de organização, isso foi um pouco chato em alguns momentos, mas assim, no mais, foi um evento muito bom. Muito bom. Sobre a minha opinião do Ethereum, foi um evento muito legal, muito legal. Para ser sincero, esse foi o meu primeiro evento no Brasil de cripto e eu fiquei surpreso. Eu esperava uma comunidade menor, mas fiquei surpreso com a quantidade de pessoas. Gostei bastante das palestras, alguns painéis, principalmente no segundo dia, painel sobre Solidity com o pessoal, tava o Daniel Cooker da Web3 também lá, tava show de bola.
e sobre infraestrutura, que contou até com a galera de outras blockchains. Tava o Fred Stant da Algorand, por exemplo, estava lá e teve alguns comentários bem legais sobre como é que a gente pode fazer para melhorar questões de infraestrutura e até em outros ecossistemas também. Então foi bem legal, principalmente também para fazer network com essa galera. Que Foi o agora teu primeiro evento no Brasil. Tu já foi para algum evento fora? a DevCon em Bogotá. Nossa, gigante, Foi, né? Foi. Fazendo esse paralelo com um evento internacional para esse evento nacional, o que tu consegue enxergar assim de positivo, de negativo, talvez, nessa comparação? Eu acredito que eu notei algumas coisas que são curiosas para mim. Por exemplo, vi muita coisa relacionada a Centralized Exchange. Geralmente, pelo menos no que eu já li sobre outros eventos e sobre a DevCon, era muito comum achar desenvolvedores de protocolos, pessoas que estavam interessadas na tecnologia. Mas eu acredito que justamente por o cenário Web3 no Brasil ser menor, que a gente tem esses casos de ter mais Centralized Exchange, ter mais pessoas criando stablecoins, a gente viu bastante disso aqui também. Então, coisas que já são mais difundidas em outros ecossistemas, aqui está começando a crescer. Então, eu acredito que isso é normal. Perfeito. O que eu vejo é que o brasileiro, né, quando decide estudar algo, ele realmente mergulha. Tanto é, se a gente for analisar a reputação do brasileiro na gringa, relacionada ao trabalho de programador, ele é muito bem visto. Normalmente é um cara que cumpre prazos, que se dedica, vai atrás, né? Porque a gente sabe que a nossa realidade é diferente de um americano. Então, naturalmente, a gente tende a buscar um pouco mais, né? Eu te fiz essa pergunta justamente para a gente saber de que maneira que a gente está situado. Foi o primeiro evento de Web3, blockchain, que eu participei. Eu achei fantástico, assim, a comunidade, muita gente, assim, interagindo e fazendo a coisa acontecer. E eu antes, eu participava muito dos eventos de tecnologia, de programação, e eu vi esse movimento muito forte, veio a pandemia e parece que interrompeu, assim, sabe, os meetups, eventos. Eu moro lá em Floripa e a gente tinha eventos, assim, com uma frequência muito alta. Veio a pandemia, parece que cessou tudo. Em contrapartida, parece que o Web3 decolou e cada vez mais vem decolando. Falando um pouquinho sobre o evento do ETH Rio e também sobre todo esse universo de Web3 e blockchain, eu anotei duas palavras aqui que eu acho que resume muito bem a Web3 e todo esse contexto. Que a primeira é autorresponsabilidade. Cada vez mais a Web3 está te trazendo essa autorresponsabilidade para tu investir o teu dinheiro, para tu fazer os teus investimentos, e também o que mais me chama a atenção é a questão da propriedade real. Hoje eu tenho um canal no YouTube que tem, sei lá, 5 mil seguidores aqui no YouTube, mais 4 mil no Instagram. Se o Instagram ou o YouTube decidir me bloquear, eu simplesmente perco todo o conteúdo que eu produzi. Então isso gera um certo desconforto. A gente vê referências, para mim e para nós, sendo banidas. Ícaro de Carvalho, que é uma referência no marketing digital, ele já teve a sua conta excluída várias e várias vezes. Então, quando a gente vai para esse universo de Web3, que a gente vê essa propriedade real acontecendo, isso me fascina. Me fascina o poder de não ser... Qual que é o nome da palavra? Censurado. O poder de não ser censurado. Então, para ti, Franco, com relação a essas duas palavras, autorresponsabilidade e propriedade real, tu acha que é isso o core business, digamos assim, da Web3? Sim, eu achei bem interessante que quando você fala de autorresponsabilidade, né? Eu escuto muito as pessoas falarem de o poder de volta na mão do povo, né? Do público, quando fala de Web3. E não num quesito de responsabilidade, né? Isso é interessante. Isso nos diz muito sobre como a gente lida com as coisas ainda, né? A gente não sabe, essa é a verdade, lidar com o poder. E pouco a pouco, dentro do ecossistema da Web3, está se desenvolvendo mecanismos que vão facilitar a nossa interação com essas tecnologias, nossa interação com esse novo paradigma mesmo, do modo de se relacionar, de fazer transações, de eu pagar o meu dinheiro para você, de eu receber o meu dinheiro por eu estar criando conteúdo, por exemplo. Propriedade real. Não, Vai lá. e receber na integralidade, né? Porque, veja, aqui eu recebo com AdSense. Quantos que eu recebo? E quantos que o YouTube recebe? Sabe? Eu acho injusto, porque o cara
grava, o cara edita e o YouTube só disponibiliza uma plataforma. Tudo bem que tem seus méritos por disponibilizar a plataforma, mas a minha avaliação é um pouco descompensada, assim, sabe? O quanto eles ganham e quanto o produtor ganha. Exatamente, né? Quando a gente fala dessas coisas, vem à minha mente a palavra middleman, né? Que é bem citada. Então, o homem do meio. Para eu pagar o cara, eu não posso pagar só o cara hoje em dia. Eu tenho que botar o dinheiro no meu banco para, a partir de lá, eu conseguir pagar o cara. E se duvidar, eu tenho que pagar, sei lá, 10% de taxa, não sei. Então, esse lance da propriedade real, ele está se desenvolvendo dentro da Web3 em diferentes locais, vamos dizer assim. Então, a gente vê isso em DeFi, por exemplo. Eu, pouco a pouco, não vou mais precisar de um banco controlando as minhas finanças para que eu possa fazer as interações sociais que são tão comuns. Só um parêntese. Quais são as instituições mais ricas do mundo? Os bancos. E quando a gente fala, por exemplo, de criação de conteúdo, a gente estava falando do protocolo que se chama Lens Protocol, logo antes de começar a gravar aqui. O Lens Protocol, ele é um protocolo que visa justamente a evolução dessa parte. Dados para mídias sociais. Como a gente consegue criar um sistema de recompensa dentro de um Twitter da vida? Por exemplo, o cara cria conteúdo. O cara, ele fala que, olha galera, criei esse contrato aqui. Quem assinar esse contrato aqui comigo e trouxer para mim um lead, 10 leads, 20 leads, vai ganhar proporcional a cada um desses leads que trouxer para mim. Então, se aquele lead fechar comigo R$30, parabéns, você ganhou 10%. Se você trouxer outro lead que fechar por R$30, parabéns, você ganhou mais 10%. Isso tudo é muito sério, muito lastreável, porque isso está lá num banco de dados público que todo mundo pode ver. Isso nunca vai poder mudar. É um contrato. Assim como você assina um contrato com um advogado, coisas do tipo. Então a gente está trazendo de volta o poder para as mãos do ser humano. Ele vai poder escolher como ele vai tocar a sua vida, onde ele vai estar semeando as suas sementes. E isso é um paradigma novo. A gente não pode achar que, uau, é isso, queremos isso para toda a nossa vida e sabemos como lidar. Cara, a gente está pouco a pouco dando os passos aqui, entendendo para onde faz sentido ir, para onde é saudável, né, para nossa comunidade estar caminhando. E o que eu posso dizer, assim, de estar vivenciando esses eventos é que é muito lindo ver a quantidade de pessoas inteligentes, a quantidade de pessoas bondosas que estão fazendo parte dessa comunidade e que estão querendo realmente construir isso para deixar um legado para esse mundo. Um legado que não é um legado, aquela pessoa é foda, falando palavrão aqui mesmo, desculpa. Aquela pessoa tem tal nome. Não. É um legado para as nossas relações, para as relações humanas. Isso é muito forte para mim. E o que eu acho legal é que a gente está fazendo essa construção, né? Para mim é algo muito novo e, de fato, quando eu estou conhecendo esse universo, eu estou cada vez mais ficando impressionado. Bem, eu vou fazer um pequeno cortezinho no vídeo para colocar uma entrevista que eu fiz com um rapaz que trabalha no MongoDB. Para quem não conhece, o MongoDB é um banco NoSQL, né? Conversei com ele também, ele já trabalhou também no Nubank. Então esse menino tem umas experiências bem legais, assim. Não, e eu fiz uma pegadinha com ele, então eu vou fazer um cortezinho e vou colocar esse vídeo logo em seguida. Eu fiz esse vídeo lá no evento. Fala galera, tô aqui com o Gabriel Quincas, ele que trabalha no MongoDB, é isso mesmo? É isso aí. Pra quem não sabe o que é o MongoDB é um banco NoSQL, da qual a gente utilizou desse banco para desenvolver o curso Full Stack 100% de JavaScript. Então eu vou perguntar para ele, que trabalha na empresa, por que o MongoDB? O MongoDB, principalmente para quem está começando e ainda não tem todo o frame do banco de dados relacional, ele é um banco de dados muito fácil de entender, que está muito próximo do objeto da programação, né? Porque ele é um banco de dados que ele é orientado a documento. E por ser orientado a documento, a estrutura de dados dele é muito parecida com a estrutura que é usada na programação orientada a objeto. Então ele acaba sendo muito fácil de entender, muito fácil de começar, e é ideal para quem está começando, né? Cara, eu vou fazer uma pergunta perigosa, tá? Bem perigosa. Substitui um banco SQL? Putz, vou ter que usar aquela carta do depende muito do caso de uso.
No geral, sim, tá? No geral, hoje em dia, você tem até como montar um banco de dados orientado a documento muito parecido com o relacional, apesar de não ser o ideal, ele não vai ser otimizado da melhor maneira, né? Mas você consegue. Agora, o principal ponto para usar MongoDB é a velocidade da programação, porque uma vez que você está fazendo, estocando seus dados orientado em objetos, né? Da mesma maneira como você faz na sua aplicação, você consegue desenvolver muito mais rápido, porque a conexão fica muito simples, você não precisa de um mapeador, né, que geralmente você usa para mapear um objeto para o banco de dados relacional, então o principal ganho é a eficiência. Perfeito. Cara, e como é que funciona com relação à integridade dos dados? Porque num banco relacional a gente tem chave primária, chave estrangeira. Como que eu garanto isso num banco não relacional? De que maneira que eu posso garantir isso? Agora você me pegou. Agora você me pegou. Ah, pois é! Agora você me pegou. Realmente eu não vou saber responder essa, cara. Não, eu te pergunto isso, né? Porque eu, particularmente, não vejo como sendo uma bala de prata, mas eu vejo uma puta ferramenta que nos ajuda para muitas coisas. Agora, se tu pega uma complexidade de um sistema que necessita dessa integridade de dados, daí eu já tenho as minhas dúvidas se funciona ou não funciona. E por isso que eu te perguntei da integridade, né? Porque eu vejo também que o próprio banco NoSQL ele trabalha muito com a replicação de dados. Para quê? Para que tu consiga pegar a informação de maneira mais rápida, né? E tu trabalha lá há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. Tá gostando? Gostando muito. Trabalho 100% remoto. O time, nossa, brilhante. E muito bom estar trabalhando aí na vanguarda da tecnologia, né? Então... Cara, gratidão pelo bate-papo, tá? Aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo de Web3. A gente está aqui no evento Web3, né? E conhecer um cara que trabalha pro MongoDB. Então, parabéns, obrigado e tamo junto. Então, retornamos aqui e... Quem aqui trabalha com Solid? Desenvolve em Solid? Temos 3 aqui, tá? Eu fiz a minha primeira aplicação em Solid, tá? Eu tive meu primeiro contato através de um workshop nesse segundo dia do evento. E, cara, eu achei muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo, muito parecido com o TypeScript, a estrutura, muito fácil de entender. E hoje, aqui no evento, eu participei de um outro workshop também com Solidity. E eu ouvi uma coisa que eu quero perguntar para vocês. 3 que trabalham com Solidity. Eu ouvi uma frase que eu não concordei. O cara falou assim para mim: cara, esquece Clean Code no Solidity. Eu olhei assim, esquece Clean Code? Assim, não, velho. Não vou esquecer Clean Code no Solidity. Porque o Clean Code está presente no meu dia a dia, né? Eu dissemino, estudo muito Clean Code. Então, porra, se eu for pro Solidity, eu vou escrever um código bem escrito e bonito. Vocês conseguem trazer uma justificativa para essa resposta que ele me trouxe? E eu acho que eu posso fazer um comentário rápido nisso aí. Muitas pessoas, eu acredito pelo menos, que elas confundem as limitações do Solidity com elas acreditam que algumas das limitações do Solidity vão limitar a capacidade delas fazer um código de uma qualidade melhor. Então, assim, você vai ter você tem que levar em consideração, por exemplo, a quantidade de gás que você vai gastar. Então, vamos dizer que para o pessoal que está começando agora, quando você vai realizar uma modificação na blockchain, você precisa custear isso de alguma forma, para aquele pessoal que está minando ali que está gerando seus blocos. Então, isso é pago por meio de gás. Quanto mais complexo, quanto mais extenso, digamos assim, e custosas as operações que você está fazendo, mais gás você paga. Muita gente sacrifica a limpeza, cleanness do código. E embora isso possa... Em nome de gastar menos gás. Isso. Cara, então só fazendo um paralelo com isso. É algo parecido com o que a gente tinha nas primeiras linguagens de programação? Otimização. É uma questão de otimização. Porque antes a gente tinha uma limitação de recurso, né? Então, a gente pega as primeiras linguagens, Fortran,
das linguagens, né, de banco, cara, era variável I, X, Y. Por quê? Porque se colocasse mais ali, não teria recurso suficiente para esse fim. Então seria algo parecido com isso? Seria, mas eu só queria estressar o ponto de que eu não concordo com esse tipo de decisão. Tudo bem, você economizar gás é muito importante. Porém, até no meu trabalho como auditor, eu já vi diversos problemas criados por a tentativa de otimizar um código a ponto de que surgiu um problema ali, surgiu uma vulnerabilidade que alguém pode explorar. Tem pra pegar. uma coisa, tem o gasto do gás, mas tem o gasto também do cara que carrega o gás, né? O Exatamente. programador, que Exatamente. não é um budget barato, né? Exatamente. Então por isso que tu não concorda com essa afirmativa. Existe uma balança aí de até onde você pode otimizar sacrificando a readability, a leitura ali do seu código. E se você vai fazer esse sacrifício mesmo, se você vai jogar toda a leiturabilidade do seu código e a limpeza do seu código, você vai jogar isso no lixo em nome de economizar gás, eu recomendo que você tenha pelo menos um bom apoio para validar isso que você está criando ali, porque a gente sabe que blockchain é um negócio que movimenta milhões e milhões e milhões de... E um erro pode custar Exatamente. muita coisa. Exatamente. E a gente vê erros constantemente, né? Constantemente, né? Eu quero fazer essa perguntinha aqui para vocês três que desenvolvem em Solidity. Quem aqui já leu o livro Clean Code do Uncle Bob? Meu Deus, não assisti. Tu também não. Tu também não. Então, ó, pra quem tá aí e não sabe um pouquinho sobre Clean Code, clica nesse vídeo aqui em cima e assiste que eu fiz um resumo desse livro. Eu recomendo que todo programador leia esse livro, porque ali traz, de maneira assim bem sucinta e direta, quais são as técnicas que a gente pode utilizar para escrever um código mais legível. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque eu, particularmente, já atuo na área aí há 15 anos, eu já vi aplicações morrerem por conta do código ser uma bosta, né? Então, a gente que está começando essa nova história, conforme o Franco fez, a gente quer ver nessa história um código bonito ou um código medonho, né? Quem aqui já pegou algum código que tu fez há muito tempo atrás e tu olhou pro código assim, caraca, quem é que fez esse código? Eu vou lá dar um git log, assim, nossa, fui eu. Sabe, acontece. E para que isso não aconteça, a gente tem que estudar de maneira contínua Clean Code, né? Então ele tem uma série com 3 livros, que é o Clean Code, a Clean Architected, e o que a gente está lendo, que é o... Me fugiu, mas eu vou colocar uma foto aqui em cima, tá? Indo para o próximo tema, pessoal, eu conheci um pouquinho sobre a governança DAO. Eu não conhecia essa estrutura DAO. DAO, para mim, vem lá do universo de MVC, que era a camada de persistência. Quando eu conheci essa governança DAO, eu fiquei assim fascinado. Basicamente, pelo que eu entendi, né? Me corrijam se eu estiver errado. É uma metodologia que a gente utiliza, que a gente gerencia algo ou algum projeto de maneira colaborativa. E eu conheci alguns projetos nesse universo DAO e eu achei assim fantástico. Eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa arquitetura DAO. Então, DAO eu acredito que seja um dos principais temas do Web3 atualmente, e eu acredito que seja um disruptor realmente da forma de governança, e acredito que seja realmente o futuro, não só, eu acredito que vai romper essas barreiras de Web3 e vai se tornar algo mais... Tu acredita que isso possa ser disseminado para o sistema político, por exemplo? Acredito que mais num esquema de empresa, mais corporativo. Mas realmente é algo que pode romper essas barreiras, deixar de ser um termo para quem está na área de Web3 e se tornar algo mais global. Perfeito. Fazer um cortezinho também para colocar um bate-papo que eu tive lá com o Antônio, da Krypton. A Krypton é uma empresa que desenvolve software para ajudar as empresas que estão na 2.0 para ir para 3.0. Então eles criam um conjunto de APIs para deixar esse processo mais fluido. E eu troquei uma ideia lá com o Antônio, que também é de Floripa, e foi um bate-papo muito legal. Então confere.
Fala galera, tô aqui com o Antônio, manezinho raiz, nascesse aonde? Cara, nasci na Capela Dutra, né? E eu nasci no regional. Não sou manezinho, mas eu falo que eu sou, sabe? Ah, onde é que tu mora? Em Floripa, mas eu moro em São José, né? Trabalha com Web3, fala um pouquinho, com que tu trabalha hoje? Sim. Hoje eu sou Product Lead no Krypton, né? E o Krypton ele é uma infraestrutura para facilitar o desenvolvimento, né, de Web3, para levar empresas da Web2 para a Web3. E hoje vocês contam com uma carteira de clientes, como é que funciona isso? Sim, atualmente a gente está com um cliente que está tokenizando um imóvel em São Paulo, né? Então estamos tokenizando os Real Assets, né? Que é como se fosse um fundo de investimento que vai distribuir a rentabilidade desse fundo para os investidores, né? Os token holders desse token. E também temos uma outra empresa que está utilizando a nossa infraestrutura para criar tokens de carbono, né? Para um programa de recompensa de carros elétricos, veículos elétricos. E a tua função no teu dia a dia, trabalhando com Web3, qual que é a tua principal função, se pudesse definir em uma frase? A minha função é gerar valor para os meus clientes e entender o meu produto, né, a necessidade do mercado e priorizar as features, né, e fazer a gestão do time em direção a essa visão, né, seja do produto, do mercado, dos meus clientes. Então tu está em contato direto com o cliente. Eu sempre tenho contato muito com a área de vendas, né, também converso com os clientes, porque, na verdade, eu entendo que a parte de produto, os meus clientes também são os meus stakeholders, são os meus devs, os meus designers, a parte de vendas, toda a minha empresa, como também os clientes externos. Entendi. Cara, desafiador, né? Tu ficar no meio de campo ali, porque o cliente quer tudo, né? E o dev chega lá e tu tem que tentar convencer dev, tentar convencer o cliente e fazer esse meio de campo, né? Então tu tem que ter uma boa relação com o dev, tu tem que ter uma boa relação com os teus clientes, né? Com todos os stakeholders envolvidos nesse projeto. Como é que tu faz, cara, para conciliar essa relação com as pessoas? Porque trabalhar com pessoas é difícil, principalmente desenvolvedor, né? Eu sempre, quando eu entro numa empresa, né, eu começo a entender, obviamente, muito o mercado dela, o produto e a história, né? Desde onde essa empresa veio, como é que foi a construção dessa ideia. E, posteriormente, eu preciso muito me conectar com as pessoas. Eu preciso conhecer o perfil de cada pessoa da minha equipe, né? Seja os devs, seja a minha liderança, seja a parte de vendas, né? Os designers que trabalham em par comigo, né? Para poder realmente entender como que eu vou conversar com essa pessoa, se eu preciso detalhar mais alguma coisa ou não, como que eu vou passar a visão do produto para ela. Então, acho que é muito sobre, né, além de aprender sobre tecnologia, design, né, negócios, né, gestão de negócios e pessoas, eu preciso realmente me conectar com as pessoas. Conexão é o que a gente busca. E aqui uma conexão se criou. De um manezinho para outro manezinho. Gratidão. Gratidão. Pessoal, uma outra palestra que eu assisti foi lá com o pessoal da Hashdash, que a palestra chamava Cripto para não criptos, para pessoas que não conhecem, né? E nessa palestra eu conheci a Hashdash, que ela foi uma pioneira global na gestão de criptoativos. E basicamente o que eles fazem, eles pegam um conjunto de criptoativos e criaram um fundo para isso. Então tu compra uma cota desse fundo e tu vai acompanhando ali, ganhando rendimentos desse fundo. Tu pode ter uma valorização, né? Tu pode ter uma perda, enfim. Eu achei algo muito bacana, porque cada vez mais esse universo assim, de investimento está indo em direção ao Web3, né? Então, não sei vocês, mas eu acredito que num futuro breve, Bolsa de Valores vai ser tudo direcionado para uma gestão mais eficiente através da Web3. O que tu acha disso, Mike? O que tu acha com relação à aplicação da Web3 blockchain no mercado financeiro? Na Bolsa de Valores, por exemplo, onde a gente tem ações, fundos imobiliários, tu acha que isso é possível, não é? Sim, só que isso vai ter muita resistência, né? É algo muito, assim, complicado de falar, assim, sei lá, fazer algum tipo de previsão, porque isso depende de muitos fatores, né? Mas com certeza é algo que, assim, seria possível no ponto de vista técnico, acredito. Só que teria que ter muitas questões de legais, jurídicas, né? Algo muito mais complicado do que simplesmente movimentar valor de um lado para o outro, né? E fora esse outro ponto que eu disse ali da resistência, né? Do mercado como um todo, do mercado atual, né? Porque, querendo ou não, é um mercado gigantesco, né? Mercado de ações. É um mercado gigantesco, cara, só que eu acredito que se isso não acontecer por bem, vai acontecer por mal. Porque no primeiro dia eu conheci uma empresa que desenvolveu
em um Web3, né? Um fundo imobiliário com investimento com token. Sem ter aquela barreira do meio que é a B3, né? Que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? Que gerencia tudo isso. Então, ou vai ser por bem ou vai ser por mal, na minha avaliação, né? Porque é o futuro. Pô, imagina eu poder comprar uma cota lá da Petrobras, mas sem ter que passar pelo meio de campo, de ter uma corretora, essa corretora tem que estar na B3, e eu tenho que pagar taxa para a corretora, né? Então, por que eu não posso ir lá comprar uma Petrobras direto? A Web3 permite isso. Então, eu acho que no futuro, não muito distante, eu acredito que isso vá acontecer. Diante do segundo dia do evento, pessoal, teve alguma palestra, alguém, alguma coisa que vocês acham interessante compartilhar? Algo assim que, pô, chamou a atenção de vocês? Eu não sei se isso aqui vai ser muito técnico, mas tem problema a gente entrar em... Cara, vamos lá. Se a galera não souber, a galera pesquisa. Cara, uma coisa que eu tô ficando muito surpreso, e fiquei surpreso no segundo dia lá do Ethereum, isso, o pessoal, a comunidade, principalmente a brasileira, não conhece o que são métodos formais. Então, métodos formais, assim, de uma forma bem por cima, bem abstrata, a gente pode pensar como sendo a parte matemática da computação. É a parte matemática e lógica. E aí, métodos formais é uma forma de pode ser utilizado para você fazer verificação de código. Você pode utilizar métodos formais para garantir que um modelo que você especifica é correto ou não. Você pode provar em cima daquilo ou não. Tanto é que as maneiras mais seguras de você provar que um código está correto, está seguro, faz o que você queria que ele fizesse, que você fez o design daquilo ali, faz o que você esperava, utilizando métodos formais. O pessoal não tem muito conhecimento sobre isso aqui no Brasil. Fica até a dica para vocês que querem estudar e querem produzir contratos melhores. E, juntamente com isso, também a falta de conhecimento sobre frameworks de teste. Perfeito, então, Foundry, cara, por exemplo. perfeito. Eu acho que talvez isso aí, cara, tem até relação com essa evasão que a gente está tendo das faculdades, das universidades, né? Porque no curso de Ciências da Computação, provavelmente, na cadeira, a gente estuda um pouco sobre isso, né? Que é o core business lá, né, das entranhas. E é interessante, em algum momento, para algumas funções, a gente conhecer como funciona, é aquela coisa, né? Adianta eu saber usar muito bem o React ou algum framework JavaScript se eu não conhecer o JavaScript? Não adianta. Então é interessante que a gente tenha essa base, né? Então acho que isso se aplica também aí para esse caso, né? Aí, só um comentário, vem um ponto positivo que, embora a gente não veja esse conhecimento sendo carregado pela galera, eu também vi ele sendo difundido. Porra, Então, maravilhoso. a gente teve um workshop lá, Maravilhoso. eu só lembro das iniciais do cara, JG da Maple. Uhum. Ele já foi auditor, Aham. comentou sobre isso também. O Daniel Cooker lá no painel do Solar, ele falou sobre isso. Aham. E eu acho que são esses passinhos, teste unitário, Foundry, métodos formais, você vai trazendo para a galera aqui. Cara, ó, vou pegar um parênteses. Nesse livro de Clean Code que eu comentei com vocês, o Uncle Bob diz que ter uma aplicação coberta de testes unitários, né, é mais importante do que ter ela funcional. Sim. De certa Olha forma. só, como isso é forte, né? Então, assim, galera, eu queria agradecer esse bate-papo que a gente teve aqui de maneira informal, de maneira muito direta. Teve várias palavras novas que eu vi lá no evento que eu não fazia ideia do que era. Vou falar aqui para vocês e talvez depois a gente grave um vídeo com a presença de alguém me ajudando aqui a explicar um pouco melhor essas palavras. É um dicionário Web3, né? Eu anotei aqui, ó, DAO, Stablecoin, Wallet, Private Key, Bridge, Token, NFT, Smart Contract, RPC, descentralização, mineração, validadores, nó, tokens fungíveis e por aí vai, né? Então agradeço a todo mundo que chegou até aqui, agradeço esse bate-papo aqui, bem legal. Agora a gente vai pro Hackathon, aqui está a equipe campeã, não sei se tu vai participar, mas a gente é campeão, tá? A gente veio para ganhar, e agora são 2 ou 3 dias direto aí codando muito,
sem dormir. Mentira, a gente vai dormir bem para conseguir colocar em prática as nossas ideias. Então, agradeço a cada um de vocês. Clica aí no botão se inscreve, curtir e manda um salve para essa galera aqui. Aquele beijo e até. Valeu!